Aí agora que começou a gravar, eu vou apresentar. Bom, aqui a gente está com o Paulo Sani e a Merari Ferrari, que eles são presidente e vice da CG, que é a Comissão de Graduação, e também a gente está com o nosso diretor aqui, o do IB, que é o Instituto de Biociências, que é o Carlos Buqueride, e agora eles vão ter uma conversa com vocês, para vocês poderem tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre a graduação seus, dos seus filhos, netos, não sei qual é a afinidade que vocês tiverem. Só uma correçãozinha, Matheus. É Marcos Buqueridi. Ai, errei o nome do diretor, gente. Desculpa. Desculpa, Buqueridi. É que eu sou mais conhecido como Buqueridi. Exato. Boa noite, pessoal. Eu acho que vale fazer uma pequena apresentação, como a gente fez para os alunos, né, Paulo e Merari, para que os pais possam entender melhor aonde os seus filhos estão entrando, né, e como é que o que vai acontecer, né, o que é a biologia, né, para onde eles podem ir, etc. Então, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação para vocês, para mostrar o nosso instituto. Pode ser? Pode ser, Matheus? Claro, fica à vontade. Vamos lá. A primeira coisa, deixa eu pegar aqui. Bom, nós vamos ver se chega aí. Está chegando, o Matheus me avisa. Estamos vendo já, pode começar. Obrigado, Matheus. Então nós somos o Instituto de Biociências, a nossa sigla, o nosso apelido dentro da USP é IB, né? E nós temos já, é um instituto que tem 50 anos, e esse instituto, ele na realidade, ele vem lá da origem da USP, da famosa Maria Antônia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e depois, em 1969, houve uma mudança na universidade, nós deixamos de ter os catedráticos e passamos a ter a nossa escola dividida em departamentos. Para que vocês entendam melhor, eu vou passar aqui um vídeo que está no nosso site, talvez vocês até já tenham visto, mas ele tem alguns dados que são de 2018, e depois, rapidamente, eu faço uma pequena complementação com os dados modernos que nós temos agora em 2021. Então, aí vai. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, um centro de excelência em educação, produção de conhecimento e extensão cultural. Criado em 1969, o IB tem a missão de produzir conhecimento de ciências biológicas em benefício do meio ambiente e da sociedade, e de formar biólogos engajados na construção de um mundo sustentável. São 113 professores, 626 alunos de graduação, 178 funcionários, 353 alunos de pós-graduação e 96 pós-doutorandos. O IB oferece ampla formação, sólido conhecimento teórico e muitas atividades práticas em 5 departamentos: botânica, ecologia, fisiologia, genética e zoologia. Como a vida evoluiu? Como funciona o genoma? Como é a fisiologia dos organismos? Por que os trópicos são tão diversos? São algumas das perguntas feitas aqui. Os caminhos percorridos em busca de respostas trouxeram uma importante contribuição para a ciência do Brasil e do mundo. As pesquisas do IB já geraram 46 patentes, e em 2018, mais de 400 artigos foram publicados em revistas científicas. Professores, pós-graduandos e alunos, com a colaboração de cientistas estrangeiros, coordenam grandes projetos de pesquisa de âmbito nacional, entre eles o CEPI de Genoma Humano e Células-Tronco, o INCT do Bioetanol e o INCT de Envelhecimento e Doenças Genéticas. Também é desenvolvido no IB o projeto de cooperação científica Dimensions US Biota São Paulo,
uma rede multidisciplinar que investiga a biodiversidade da Mata Atlântica. A infraestrutura do IB contribui com a sua excelência acadêmica. Além das edificações que somam mais de 27 mil metros quadrados de área construída, o IB abriga uma área de mais de 100 mil metros quadrados de reserva florestal. Estudos sobre biodiversidade e evolução se apoiam em coleções como a de plantas no herbário e a de animais da biodiversidade brasileira. Computação para modelagens de paisagens ecológicas. E uma xiloteca, que guarda amostras de madeiras do Cerrado, da Mata Atlântica e da Amazônia. Modernos laboratórios abrigam inúmeras pesquisas sobre a ciência da vida. Aqui, alunos e cientistas querem responder perguntas sobre produtividade agrícola e qualidade dos alimentos. Investigam sobre biodiversidade brasileira e a preservação dos biomas. Buscam fontes de bioenergia. Testam novos medicamentos e avançam na engenharia de tecidos e órgãos humanos. No CAIMI, o Centro de Aquisição de Imagens e Microscopia, pesquisadores conseguem produzir imagens de alta qualidade que ajudam a descrever com precisão organismos e células. Em um lugar com a história do Instituto de Biociências da USP, os avanços da pesquisa caminham junto com a produção de cientistas do passado. Uma coleção de obras raras é conservada cuidadosamente para os biólogos desta e das futuras gerações. O IB acredita que o conhecimento faz sentido quando compartilhado com a sociedade. No CEPID Genoma Humano, as pesquisas voltam para os pacientes em forma de aconselhamento genético para centenas de famílias. Durante a semana temática, coordenada por alunos do IB há 23 anos, pesquisadores dividem seus saberes com a comunidade. O Bio na Rua leva professores e estudantes para fora da USP. Eles compartilham conhecimento, falam das pesquisas e instigam novas perguntas na população. O Instituto de Biociências produz conhecimento de grande relevância para a comunidade acadêmica nacional e internacional. Conhecimento também compartilhado com a sociedade brasileira. Então, eu espero que com isso vocês tenham tido uma noção. Eu gostaria de salientar algumas coisas, como eu tenho feito para os meninos na apresentação, né? Aí vocês veem a missão, a visão e os valores, né, do Instituto de Biociências. Então, a ideia que nós temos é a formação de líderes. Esse é o instituto que ensina biologia, provavelmente mais importante do país, um dos mais importantes do mundo. Então, nós temos um cuidado muito grande para que a gente consiga formar alunos que vão ser, ou profissionais que vão ser líderes, né, na área de biologia. E ser líder na área de biologia não significa simplesmente trabalhar no ensino em biologia, mas isso também, claro, é muito importante, mas significa também trabalhar em qualquer área. Um biólogo pode trabalhar no governo, no segundo escalão, terceiro escalão, até no primeiro escalão, pode ser até um político biólogo, por que não? Pode trabalhar numa empresa, pode trabalhar numa organização não governamental, né? E pode também empreender, né? Nós também estamos trabalhando bastante nessa área do IB atualmente, tentando ensinar os alunos sobre como empreender, né, e como formar empresas. Então, a formação profissional é vista de uma forma ampla hoje na biologia. A biologia hoje em dia é a ciência principal que está sendo desenvolvida, vocês sabem bem disso, para as questões de saúde que nós estamos sofrendo, mas não é só saúde, tem também meio ambiente, tem uma série de outros elementos em que a biologia é extremamente importante. A biologia se conecta também muito bem hoje com a área da matemática e da computação. Então, os alunos podem
também, além de se formar em biologia, fazerem cursos que estão relacionados à computação e à matemática. A produção de conhecimento de relevância nacional e internacional, que eu coloquei aí, é o grande diferencial que a USP tem em relação às demais universidades. As universidades estaduais, a USP, a Unicamp e a Unesp, têm essa característica que são universidades de pesquisa, são universidades que produzem conhecimento elas próprias. Então, os alunos têm o contato direto com cientistas, muitos de renome mundial, renome nacional, renome mundial, e podem trabalhar, inclusive, também como pesquisadores científicos no futuro, podem aprender como fazer. Se não forem cientistas, podem aprender como a ciência é feita, e isso é muito importante para qualquer outro tipo de atividade que venham a ter no futuro, né? Então, um outro ponto que nós temos hoje, um outro foco importante que nós temos hoje é o estreitamento dos vínculos com a sociedade. Nós estamos muito interessados em trabalhar, como vocês viram aí também no nosso vídeo, né? A gente mostrou a pesquisa e mostrou também toda essa interação com a sociedade, não só para ensinar pessoas mais jovens, mas também nós temos projetos que são feitos, por exemplo, numa favela vizinha que nós temos alunos trabalhando em grupos para tentar melhorar as questões da desigualdade, utilizando os conhecimentos que eles aprendem no nosso instituto. Além de tudo isso, e talvez uma das atividades mais importantes que o IB tenha feito ao longo de vários anos, é a área de ensino. O IB tem um grupo de professores muito interessado em formar professores dos vários níveis, principalmente professores do ensino secundário e do ensino superior. Esse sistema que nós temos é muito bom, a Merari deve falar um pouco sobre isso, é um sistema muito bom que atrai também muitos alunos. Então, só corrigindo os dados que estão no filme, a gente hoje é composto por 115 professores, né, e somos alocados naqueles 5 departamentos que vocês viram: a botânica, a zoologia, a genética, a fisiologia e a ecologia. Hoje nós temos 677 alunos de graduação, 173 funcionários, que são um pilar extremamente importante para manter tudo funcionando no Instituto. Nós temos 341 alunos de pós-graduação, e os alunos de graduação podem entrar em contato com os alunos de pós-graduação, e com eles podem aprender muito sobre pesquisa e sobre vários outros aspectos da vida mesmo. E temos 84 pós-doutorandos. Esses pós-doutorandos, eles são uma categoria muito parecida com a categoria de professores, já são aspirantes a professor. Então, se nós formos olhar em termos de um staff, né, de um conjunto de profissionais que fazem pesquisa, né, esse conjunto que faz pesquisa de alto nível, nós temos aí 200 profissionais trabalhando, mais os pós-graduandos, que são os aspirantes principais, e muitos alunos de graduação também produzem ciência de excelente nível. É bom, inclusive, que os alunos comecem a fazer pesquisa científica o mais cedo possível, se eles tiverem aspiração de ser cientistas, né? Então, em termos de disciplinas, nós temos 139 disciplinas que são divididas ali de acordo com os departamentos, como vocês podem ver, né? Essas disciplinas, elas são cuidadosamente planejadas. Nós temos para coordenar tudo isso, nós temos uma comissão de graduação, o professor Paulo Sano e a professora Merari presidem, né, e coordenam todo esse processo. Isso é um processo, nós temos todo um conjunto de funcionários que cuida de tudo isso, etc. Então, toda a administração, mas não só a administração, no caso da Merari e do professor Paulo Sano, eles cuidam da parte acadêmica, eles pensam a graduação como um todo. E temos todas essas interações que vocês viram. Os grupos de alunos se reúnem. Eu vou salientar aqui uma delas, que é a Semana Temática de Biologia, para vocês terem uma ideia. Os alunos se reúnem para fazer uma semana temática para discutir biologia, convidam professores de vários lugares do Brasil,
né? Hoje em dia, a gente faz isso, a última foi virtual, infelizmente, por causa da pandemia, mas a gente sempre faz isso presencial, é um grande evento. Isso está sendo feito há mais de 20 anos pelos nossos alunos. Então, os alunos têm uma tradição muito interessante, que é uma tradição muito importante na biologia. Quem é que faz pesquisa no IB, então? São os professores, né, e a equipe técnica. Existem vários técnicos de laboratório, de excelente nível também, e a graduação também, os filhos de vocês podem, sim, fazer pesquisa científica e serem aprendizes de cientistas logo no início, né, da graduação. A pós-graduação é extremamente importante também na pesquisa. Nós temos 9 programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, com altas notas na CAPES, né? Nós estamos entre os melhores, né, do Brasil nisto, e nós temos não só os pós-doutores, nós temos também jovens pesquisadores, que é um nível acima do pós-doutor, que é um pós-doutor que consegue verba, né, de pesquisa, já consegue seus primeiros projetos de pesquisa. Então, hoje, o orçamento do IB, o orçamento total do IB é cerca de 87 milhões para a gente conseguir, que vem da USP, então esse é um investimento que vem direto dos impostos que são pagos por nós todos, né? E, além disso, os nossos professores, eles fazem uma busca que deve gerar também por ano, isso varia bastante, cerca de 30 a 40 milhões de reais que entram, e fora outros projetos que existem também, que são capturados em interações com empresas, por exemplo, né? E interação com o governo também é possível, não o dinheiro do governo que vem para a universidade, mas o dinheiro que vem para a pesquisa em si. Então, é um instituto bastante maduro, né, que tem uma estrutura muito boa. Para vocês terem uma ideia, né, do que a gente faz, aqui tem um perfil que é a produção bibliográfica, e são em azul, principalmente, estão os artigos científicos. Então, já há uma década, nós estamos produzindo cerca de 400 artigos por ano, né, entre 400, chega, às vezes, a 480, quase 500 artigos por ano. Esse verde mostra, gradativamente, a ciência como um todo está fazendo menos eventos, menos congressos, então por isso que o verde vai diminuindo ali, mas a gente tem uma produção bastante constante e bastante estável de produção científica e principalmente 95% disso é produção internacional, né? São trabalhos que são publicados em revistas internacionais e também em revistas nacionais, e dentro das revistas nacionais sempre as de melhor qualidade. E aí o impacto que isso causa no mundo, vocês podem ver que a gente tem uma ascendência, né? O impacto está nessa curva, por exemplo, do Google Scholar, é mais fácil de ver, que está em azul claro. O impacto ele vem subindo, né? Desde aí de 2005, né, 2008, talvez, a gente tem subido linearmente. Então, a gente tem melhorado ainda mais em pesquisa. Isso faz uma diferença muito grande, como eu disse. Se nós pegarmos as melhores universidades que existem no planeta, né, todas elas, as que são consideradas as melhores, são as melhores em pesquisa científica, né? E agora, essa pesquisa, no mundo inteiro também, ou no primeiro mundo, né, nos países mais desenvolvidos, cada vez mais também as universidades estão querendo se aproximar da sociedade, e nós aqui estamos fazendo a mesma coisa, e obviamente, mantendo a excelência máxima no ensino de graduação, né? Então, nós temos uma boa infraestrutura para a graduação, e, como vocês veem, o mais importante, até mais importante do que a infraestrutura, é lógico que a infraestrutura é muito importante, mas o mais importante é a infraestrutura de pessoal, que, como vocês viram, a gente tem uma qualidade excepcional. Então, eu sei que tem muitos alunos aí, sejam bem-vindos, os pais também são muito bem-vindos. A gente fez o ano retrasado, né, Merari? O Paulo ainda não estava, o ano retrasado nós fizemos... Foi o ano passado, Marcos. Foi o ano passado que nós fizemos? Não, no ano retrasado foi presencial. 2020, aquele presencial foi em 2020? Nossa, é que 2020 é aquele ano que durou 2 meses, né? Então a gente não lembra. Então a gente começou recentemente esse papo com os pais, e no ano passado, então, funcionou realmente muito bem.
a conversa foi muito interessante, muito boa, e vocês têm a oportunidade de entrar em contato com a gente e de fazer perguntas, não só hoje, né, mas sempre que vocês quiserem, nós estamos abertos para o que vocês precisarem, para os pais. Não é coisa de escolinha, é uma coisa de adulto, é uma coisa que, né, a gente tem tido muitos ou alguns problemas com o acolhimento, com os alunos, etc. Então é muito bom que os pais estejam acompanhando e que a gente saiba o que está acontecendo. Pode ser que a gente precise, às vezes, até conversar com vocês, algumas vezes, né, para que a gente possa dar o bem-estar máximo possível para os filhos de vocês. Então, eu acho que está apresentado, devolvo a palavra para o Matheus, e eu não sei qual é a ordem que vai ser seguida. Eu só vou pedir desculpas se vocês tiverem... O meu curso começa hoje, já começou agora, eu vou ter que ir para lá. Então, se tiver perguntas para mim, eu gostaria de pedir a gentileza, se vocês já quiserem fazer, eu pediria a gentileza, porque assim eu posso ir para outra sala de aula. Marcos, esclarecendo para os pais que também, no final, a gente vai ter um momento para interação maior e para vocês perguntarem e a gente poder tirar dúvidas eventuais que vocês tenham sobre curso, enfim, sobre quaisquer situações. Mas, enfim, se alguém tiver alguma dúvida específica para o Marcos, é o momento, porque ele vai ter que dar aula daqui a pouquinho. Pode abrir o microfone. Temos uma pergunta aqui no chat já. Ah, não, é um agradecimento, eu confundi, desculpa. Pode abrir o microfone e falar, gente, tranquilo, é informal aqui. Eu fiz uma apresentação, mas a ideia nossa aqui é ser informal, tá? Obrigado, Letícia. Obrigado, Cora, também. Ok, se não temos perguntas, então podemos passar para a próxima pessoa. Oi, eu sou a Eliane, mãe da Beatriz, queria fazer uma pergunta. Não sei se pode perguntar agora já, é isso? Pode, à vontade, Beatriz. Como é que... Porque assim, eu entendo que na biologia deve ter muita aula prática de laboratório, etc., né? Como é que está sendo conduzido isso durante essa fase da pandemia? Ou vai represar para depois, quando abrir? Ou está fazendo revisamento para participar dessas aulas? Enfim... Eu poderia responder, mas acho que essa é uma boa pergunta para a resposta da Merari ou do Paulo. Vocês preferem responder vocês, gente? Sim, acho que a gente pode, depois da nossa fala, responder, se vocês não se importarem de esperar um pouquinho. Assim, uma resposta geral para a Beatriz, mas o Paulo e Merari podem complementar, porque eles dirigem, é que, no momento, Beatriz, a gente não pode receber os alunos, nem sequer os professores, nós estamos fechados. Então, durante o ano de 2020, nós não pudemos dar aula prática. Isso é péssimo, os professores reclamam muito, está havendo uma criatividade muito grande de trabalhar online, por enquanto. Pelo andar da carruagem, parece que este ano nós não teremos condições ainda de dar aulas práticas, porque a gente precisa chegar num nível de vacinação que seja, que tenha segurança, né? Então, a gente não sei o que vamos fazer, porque o represamento disso está ficando muito grande, e aí a gente não tem infraestrutura e professores, mas aí o Paulo e Merari podem... o Paulo é o presidente de uma comissão que eu montei, que é para trabalhar na parte do Covid, justamente com essa parte. Então, é a melhor pessoa para responder. Paulo. Eu vou responder, então, pontualmente essa daqui. Por favor. Então, nós estamos justamente... É isso que o Marcos levantou. A gente está fazendo um levantamento de todas as disciplinas que estão represadas desde o ano passado, né, desde o primeiro semestre do ano passado. Então, a gente tem várias atividades práticas e a gente não concebe a formação de um biólogo sem atividades práticas. Isso é um ponto pacífico e uma questão de honra para todos nós, né? Então, a discussão agora é em que momento e a partir de que momento a gente vai propiciar para os nossos alunos essa formação.
E esse é um equilíbrio que ele é um equilíbrio difícil nesse momento, porque a gente, por um lado, tem que resguardar a saúde e as condições de saúde dos alunos e das famílias, né, e dos funcionários e docentes, e, por outro lado, a gente está vendo o gargalo se aproximando, na verdade, porque se até o final do ano a gente não conseguir, provavelmente esse ano a gente ainda vai começar com muita restrição, né, mas a gente vai certamente, estamos programando, na verdade, essa reposição, como ela vai ser feita, provavelmente ela vai incluir finais de semana e turnos, a partir do momento em que as condições sanitárias permitirem. Então, a gente sempre está dependente da nossa regressão para uma fase mais favorável em que isso seja permitido pelas autoridades sanitárias, né? Mas isso sim está sendo pensado, a gente vai ter que colocar todo o nosso arsenal de espaço, funcionários, docentes, para que isso possa acontecer, respeitando a segurança nesse momento. Estou vendo aqui a Ana Lúcia com a mão levantada. É a Camila que vai falar. Camila Bojani, é o Paulo, Marcos, demais professores. Queria que você falasse, eu cheguei atrasado, pode ser que tenha comentado antes, se o Instituto de Biociência está desenvolvendo alguma pesquisa relacionada aí diretamente à questão do Covid. Marcos, você quer responder? Acho que ele é a pessoa melhor para isso. É Paulo, né? Paulo. É o Paulo, né? Isso, é Paulo. Paulo, sim, várias. Nós estamos desenvolvendo várias pesquisas. Eu mesmo já publiquei 5 trabalhos científicos desde 2020 e vários outros. Então, nós temos... as nossas pesquisas são pesquisas mais relacionadas à biologia. Para você trabalhar com o vírus, você precisa ter um laboratório especial, que é um laboratório nível 3, né? Que é um laboratório, e nós não temos esse tipo de laboratório no Instituto de Biociências, mas nós temos no Instituto de Ciências Biomédicas, que fica logo acima. Então, lá, os professores, existe um departamento de virologia no Instituto de Ciências Biomédicas, e eles manipulam o vírus. Então, a gente trabalha em conjunto com eles. Então, nós fizemos trabalhos com reposicionamento de drogas, descobrimos que a melatonina, que é um hormônio, pode ter efeito sobre a Covid, trabalhamos com a questão de poluição aérea e Covid, com o efeito da Covid sobre as zonas mais desfavorecidas da cidade, né, as favelas, como é que isso funciona. E temos um grupo de genética, talvez você tenha ouvido falar da professora Maya Nazatz, né, que aparece bastante na mídia, que é o Centro do Genoma, que é um centro do IB, né, ela mostrou aí no filme, né. No Centro do Genoma são vários pesquisadores, e lá eles estão fazendo pesquisa sobre a genética dos pacientes que tiveram Covid para tentar entender que genes que estão relacionados aos problemas mais agudos da Covid. O mesmo acontece também com o laboratório de células-troncos, da professora Lígia, que também trabalha nessa área, né? Então, e temos também, até mesmo o departamento de ecologia nosso fez também trabalhos, foi um dos primeiros a fazer aquelas curvas de acompanhamento lá em março, né? Foram um dos primeiros a fazer com a matemática certinha as curvas de acompanhamento da pandemia. Na botânica, eu sou da botânica, na botânica, como eu te falei, nós já pegamos vários, descobrimos que tem fitoterápico que funciona melhor do que qualquer outra coisa. Então, a gente tem trabalhado bastante, não só dentro do IB, mas em interação, tanto com os ciências biomédicas, quanto com outras unidades da USP. Perfeito. Muito obrigado, professor Marcos. Nós temos no nosso site, se você olhar lá, nós temos lá escrito quais os tipos de pesquisa, e estamos reformando esse site e vamos colocar todas as publicações que o IB já fez na parte de Covid-19. Tá? Então, Covid não é só vírus, viu, Paulo? Covid é biologia, né? Vírus é os vírus, a variedade, a biodiversidade, a diversidade, não a bio, mas a diversidade dos vírus sozinha é maior do que toda a biodiversidade do planeta, para você ter uma ideia. Então, tem muito estudo que é feito realmente a biologia para que a medicina possa trabalhar. Legal, obrigado, professor Marcos. Eu fiz geologia, estudei, fiz biologia
a disciplina de biologia com o saudoso Frota Pessoa, da Biociências. Frota Pessoa, opa. E agora eu sou docente, né, do Instituto de Geociências, né, então, agora com a minha filha, curso aí, as ligações vão ser maiores ainda, né? Maravilha, excelente. Muito obrigado, viu? Legal essa oportunidade, viu? Valeu aí. Obrigado você por vir. Vocês, né? Vocês dois. Mais alguma pergunta para mim? Tem um pedido no chat. Pedido no chat. Que eu vou ler aqui, minha filha mora em outro estado, Minas Gerais. Gostaria de solicitar que as aulas presenciais, quando possíveis de ocorrer, sejam informadas com antecedência para que possamos nos organizar com a mudança. Com certeza. A nossa comissão de graduação é muito eficiente, vocês vão ver. Eles trabalham direitinho, informam direitinho os alunos. Nós, inclusive na pandemia, para aqueles alunos que não tinham condições, nós emprestamos computadores, então tem vários alunos nossos que estão com computadores do IB para poderem assistir às aulas. Então, a gente trabalha, se a Merari quiser comentar também, Merari, por favor. Eu até respondi já lá no e-mail que os estudantes serão avisados com antecedência para toda a comissão de graduação é sempre muito preocupada com a condição do aluno em conseguir acessar essas aulas, né? Inclusive o nosso reitor também distribui, conseguiu kits de internet, aqueles que não têm internet podem. A gente já fez, né? Acho que os meninos já fizeram uma pesquisa com os ingressantes para saber desses ingressantes quem não tem acesso à internet, para que todos possam começar em igualdade. Nós temos alunos que são cota, né, que são alunos que têm problemas socioeconômicos, e a gente procura fazer de tudo para que fique tudo equalizado, né, para que os alunos tenham o mesmo tratamento, né. Mais alguma? O Marcos, antes de você sair para a sua aula, eu posso tirar uma foto? Todo mundo que puder abrir a câmera e dar um sorrisinho para eu marcar o momento, para a gente poder postar depois? Então vamos lá, todo mundo que puder abrir a câmera, eu agradeço. Vamos lá, abram as câmeras e eu sorriso. Vamos lá, pessoal. Sorriso no rosto. Esperar, o pessoal ainda está abrindo. Aí, acho que já foi todo mundo. Sorriam. Aí, gente, obrigado. Tirei algumas aqui. Bom, pessoal, eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a presença de vocês. Desculpem não poder ficar hoje, que é um dia especial para nós lá na disciplina, né? Porque também estamos iniciando, mas vocês estão aí em excelente companhia com a nossa comissão de graduação. Então, obrigado a todos vocês. Espero, se tiverem qualquer pergunta, qualquer problema, por favor, não hesitem em contactar o Instituto de Biociências. E parabéns a todos vocês pelos filhos de vocês por estarem num instituto tão importante como o de Biociências. Tenho certeza que eles farão bastante sucesso na vida com o diploma que eles vão tirar da Universidade de São Paulo. Então, muito obrigado. Passo a palavra para o Matheus. Então, eu vou pegar essa palavra rapidamente, que eu já vou passar para o Paulo e para a Merari, que para eles poderem se apresentar devidamente. Dei uma breve história deles, mas podem se apresentar, gente. Merari, por favor, fique à vontade. Eu não vou me alongar muito. Queria primeiro parabenizar a todos, dizer que eu posso sentir a emoção de cada um de vocês com essa conquista, né? Parabéns pelo sucesso, a família, e tranquilizá-los que os filhos de vocês estarão em uma ótima instituição, em uma ótima unidade na USP, e sendo muito bem acompanhados. Então, é uma questão, a gente, como o professor Marcos falou, a gente iniciou essa conversa com os pais o ano passado, e a gente achou que realmente isso
foi bom, a aproximação com os pais, né? Um momento tão delicado dessa jornada agora dos filhos adultos saindo de casa e tendo essa própria jornada. É importante que os pais saibam que os filhos estão num ambiente acolhedor, num ambiente de apoio, e que vocês também, a qualquer momento, né, podem entrar em contato e querer saber o que está acontecendo lá. Vocês já têm os nossos contatos, a nossa primeira apresentação. Bom, parabéns. Meu nome é Merari, sou vice-presidente da comissão de graduação. Daqui a pouco o Paulo vai falar sobre a comissão de graduação, né? Paulo é o presidente da comissão de graduação. Eu sou professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva. Eu dou aula para os alunos do 2º ano da biologia, de biologia molecular. Eu trabalho com doenças neurodegenerativas, biologia celular e molecular de doenças neurodegenerativas. E o meu primeiro contato com os alunos é através da CG, da comissão de graduação, e logo no 2º ano a gente já tem contato como professor e aluno. Então, dizer que a gente sempre está à disposição para que abertos e disponíveis aos estudantes para que eles tenham as suas necessidades supridas, pelo menos em relação à comissão de graduação. A comissão de graduação, ela acaba sendo mais próxima do aluno de graduação, principalmente no começo, né, do curso. Depois, eles vão criando asas e vão se intrometendo em outras atividades que são muitas, na verdade, são muitas. Eles ficam animados, acabam entrando em muitos ramos da biologia, que é super bem-vindo, né, que é super salutar. Bom, é isso, pessoal, a gente vai ficar aqui, eu vou ficar aqui depois, né, para a gente conversar, se vocês tiverem alguma dúvida. Agora, passo a palavra para o Paulo Sano. Obrigado, Merari. Bom, boa noite, mães, boa noite, pais, boa noite, avós, família, né, das mais diferentes conformações aí, pessoas que estão interessadas no futuro das pessoas por quem vocês são responsáveis. Então, a gente quer que vocês se sintam acolhidos, bem-vindos, que vocês se sintam parte dessa comunidade, né, porque, na verdade, vocês lutaram, né, vocês vibraram, vocês se angustiaram com seus filhos ao longo do ano passado todo. Tenho certeza que a hora que viram o nome na lista foram as pessoas que mais vibraram. Então, é uma felicidade grande saber que vocês estão com a gente nesse momento de passagem, né, dos filhos de vocês. Então, assim, é quase como uma cerimônia de entrega, né? Assim, vocês entregam seus filhos aos cuidados de outro. Como assim, esse pessoal? Eu costumo dizer que existe uma figura na mitologia romana que eu gosto muito, que se chama Ver Sacrum, é a primavera sagrada. Então, os antigos romanos, eles diziam que Júpiter, né, descia para a Terra uma vez por ano e pegava os melhores cidadãos das melhores famílias de Roma e levava para si, para educar. E depois desse período de educação, ele devolvia essas pessoas formadas para Roma e para suas famílias. Então, eu costumo dizer que os seus filhos são as nossas primaveras sagradas, né? E não é à toa que o sistema que rege a graduação se chama Júpiter aqui na Bíblia. Então, vocês vão muito falar do Júpiter, que é o sistema de matrícula, o sistema da internet pelo qual eles interagem, né, com a universidade. Então, assim, assim, uma alegria muito grande. Eu fiquei pensando o que eu podia falar para vocês. Na verdade, eu quero mais ouvi-los, a nossa ideia da Merari e minha é a gente tirar dúvidas, conversar um pouquinho com vocês, mas queria, assim, só dar algumas dicas que geralmente são dúvidas frequentes, né, e eu imagino que vocês, como pais, né, a Merari é mãe, eu também sou pai, a gente tem, assim, a nossa preocupação é, assim, como que eu posso ajudar o meu filho? Acho que essa sempre é a nossa e não adianta, né, pessoal? Se a preocupação até 2 meses atrás será que ele vai passar na faculdade? A preocupação que se instalou agora, o que será que ele vai ser quando ele sair daí? Né? Então, acho que essa é uma... Então, primeiro, quero tranquilizar muito vocês não tenham dúvida, eu já falei isso para eles na recepção de ontem, que eles estão no melhor curso de biologia desse país. Então,
Essa é uma certeza que eu posso atestar e dar para vocês, e eu não tenho dúvida de que a gente forma os melhores biólogos que esse país tem. Então, isso assim, mais do que um motivo de orgulho, para nós, professores, é um motivo de responsabilidade, né? Mas queria dar esse conforto, né, para vocês, de que eles estão muito bem acompanhados por tudo isso que o Marcos trouxe, né? E aí, tem uma diferença muito grande que eu costumo dizer para eles no primeiro dia de aula, que eu queria trazer para vocês, que é o que muda na vida escolar dessas pessoas a partir de agora, né? Então, na verdade, os alunos, e aí talvez contando um pouquinho isso para vocês, talvez ajude a vocês pensarem como ajudá-los, né? Na verdade, eles vêm de um sistema escolar de 11, 12, 13 anos de escola, em que sempre tinha um depois, né? Se eu não aprender biologia agora no ensino fundamental 1, eu vou aprender no 2, se eu não aprender no 2, tem o ensino médio, e as conquistas sempre eram que depois vinha alguma coisa, e esse depois sempre era a escola de novo. E agora não, né? Então, assim, agora o depois se chama mercado de trabalho, cair na vida, profissão. Então, depois é se tornar biólogo. Então, essa é a diferença fundamental, na verdade, que nós, professores lá da Bio, nós somos profissionais especializados na nossa área, formando novos profissionais. Então, isso a gente tem muito claro, que a nossa missão é formar novos biólogos, né? E aí, essa é uma mudança fundamental, porque o protagonismo muda. Se na educação básica o protagonismo era da escola e do professor, nesse momento o protagonismo é do aluno, né? A gente, na verdade, é condutor, a gente direciona, a gente apresenta possibilidades, mas o protagonismo é do estudante. Não tenham dúvida disso. Eu sempre dou o mesmo exemplo, porque eu acho que, para mim, ele é muito convincente. Depois de 4 anos para os alunos integral, de 6 anos para os alunos do noturno, esses alunos eles vão ter aula com os mesmos professores, vão ver os mesmos slides das mesmas aulas, vão ter acesso aos mesmos livros, das mesmas bibliotecas. Só que depois, no final, a gente vai ter biólogos brilhantes e biólogos medíocres. Se tudo do lado de cá foi igual, a diferença foi no empenho e no protagonismo com que cada um desses alunos tomou para si a sua formação profissional. E é deles, né? Não adianta, assim, não tem como a gente interferir. Acho que esse momento, assim, eu sempre falo que ser pai e mãe é que nem empinar pipa, né? Acho que alguém que já empinou pipa, se vocês têm essa experiência, vocês vão saber do que eu estou falando. A gente vai lá, ou compra, ou faz a nossa pipa, e a gente solta, né? E às vezes, a gente dá a linha de acordo com o vento, não depende só de nós. Às vezes a gente vê que precisa trazer um pouquinho mais para perto, às vezes a gente solta a linha e deixa voar segundo o vento. Então, é esse o momento, pessoal, assim, empinadores de pipa, vocês só sintam o vento, deixa voar, entendeu? Agora é com eles, né? Então, acho que isso é uma diferença muito fundamental, na verdade. A nossa função é de observar. E é uma fase muito bonita da vida, porque é quando a gente deixa de ser tutor, de tutelar, e passa a ser amigo, né? A gente pega os filhos de vocês num momento que é muito especial da vida deles também, não é só... Porque a gente considera muito isso, né? É o momento de vida que essas pessoas estão vivendo, não é só entrou na faculdade, eles estão entrando na maioridade, eles estão assumindo responsabilidades com a dor e a delícia que a vida adulta traz, né? E a dificuldade que geralmente os alunos têm no começo é entender o que significa essa responsabilidade, né? Que cada escolha que você faz na vida, qualquer uma, ela tem um ônus e um bônus. Se eu escolho, desde uma mais simples, se eu escolho um picolé de limão, eu tenho o bônus de escolher aqui o sabor que eu queria, mas tenho o ônus de deixar para trás outras escolhas que eu poderia ter feito, e eu tenho que acreditar que aquela foi a melhor, né? Então, vai ser assim na vida universitária de vocês. A gente vai deixar com que eles escolham. Vocês vão ver que vai chegar um momento do curso em que eles vão escolher todas as disciplinas que eles vão cursar. Já vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. E eles têm que fazer isso certos de que eles estão fazendo a melhor escolha e também conscientes do que eles estão deixando para trás. Porque é muito comum nessa idade a gente achar que a gente só vai ganhar, né?
nessa fase, principalmente, porque a moçada passou no vestibular, eles se sentem super mulheres e super homens. Agora eu passo tudo, né? E é bom que eles sintam isso, é um rito de passagem. Mas é legal que a gente traga para eles essa questão de que, bom, cada escolha tem um ônus e um bônus. E saber pesar isso é a entrada na vida adulta, é a diferença, né? Então, a gente está trabalhando, eu dou aula para... semana que vem, a primeira aula do curso de biologia vai ser dada por mim. Eu dou aula na disciplina, por mim e mais 4 colegas. Nós damos aulas para os filhos de vocês no primeiro semestre, né? Então, é um privilégio, e a gente tem muito, muito presente isso, que é um rito de passagem. A nossa função, além de ensinar conteúdo, além de ensinar biologia, é também preparar essas pessoas para que elas saibam que elas estão num momento de transição entre a vida escolar anterior e um momento novo, que é esse momento de formação como biólogos, né? Então, acho que isso se vocês podem ajudar nisso, é nisso, filho, sim, a responsabilidade é sua, né? O momento é seu, né? A gente pode discutir, a gente pode, mas, assim, é contigo, agora é com você, né? Porque a gente vai cobrar muito isso deles também, né? Eu vou contar eu sempre falo que biólogo é muito contador de história, então há uns 3 ou 4 anos atrás, essa disciplina que a gente dá, ela tem uma viagem de campo, a gente fica 5 dias com os filhos de vocês no meio do mar. Então, como é o primeiro semestre, assim, isso gera uma preocupação enorme nas famílias, é muito comum que, assim, os pais me escrevam, mandem e-mail, pedindo, pelo amor de Deus, para não falar para o filho que escreveu, porque senão, sempre é assim, meu filho vai me matar se ele souber que eu escrevi. E eles sempre manifestam muitas preocupações. E há uns 2 ou 3 anos, tinha uma mãe que, no fim, a gente acabou virando amigo, porque ela escrevia tantas vezes, e eu tirava a dúvida, e o filho dela, eu comecei a brincar com o filho, vou falar com a dona Vera, hein, vou falar com a dona Vera. E aí, um dia, nessa viagem de campo, a gente estava numa trilha, eu falei assim, rapaz, eu vou ligar para a dona Vera, né? Acho que ela não sabe nada disso que você está falando. E ele falou assim, pode deixar, Paulo. Geralmente, os pais só sabem 25% da nossa vida, né? E assim, eu tenho um filho da idade de vocês, né? E eu pensei, caiu a ficha, né? Assim, é verdade, sabe 25% da vida. Então, é confiar que as outras 75%, a gente confia na educação que deu e eles têm que saber que eles têm esse amparo, que eles têm esse porto seguro, que eles têm um lugar e um colo para onde voltar, mas que o futuro é deles, né? Então, acho que essa é uma questão que eu queria trazer, porque, assim, vai chegar um momento, uma das coisas que eles falam muito também, Paulo, meu pai não entende, minha mãe não entende, por que eu passo tanto tempo na biologia, né? Porque, mas se sua aula não termina às 5 da tarde, a sua aula não termina a tal horário, por que você, né? E vocês vão ver que, à medida que eles vão se engajando, eles vão descobrir o mundo que a universidade traz, né? Eu sempre falo isso para eles, usem, aproveitem o que a USP né? Vocês, assim, não fiquem só aqui no alto da Rua do Matão, nosso prédio fica no alto da Rua do Matão, na outra ponta de onde está do Paulo lá, que é o Instituto de Ciências, que está na Baixada da Rua do Matão, né? Falou, saiam do alto da Rua do Matão, vão fazer disciplina na FEFELESH, lá nas ciências sociais, nas letras, na geologia, na geografia. Assim, eles podem fazer disciplinas em quaisquer cursos que eles quiserem, como optativas, eles podem ter uma formação muito abrangente. Eles têm à sua disposição o Centro de Práticas Esportivas da USP, o CPUSP, é um dos lugares mais fantásticos para as pessoas se integrarem, conhecerem pessoas novas, conhecerem gente nova. Então, assim, vamos viver a universidade, é tão pouco, passa tão rápido, pessoal, assim, dá um dozinho quando eles chegam no final do curso, que a gente sabe que eles têm que se despedir de tudo isso, então, vamos deixar com que eles vivam intensamente esse momento que é deles, porque são essas relações que eles vão construir nesses 4, 6 anos, que vão durar para a vida toda. Vocês que já passaram por isso, as pessoas que já tiveram um curso superior, vocês devem saber que, na hora do aperto, vocês recorrem para os seus colegas de faculdade. Assim, a gente até lembra dos nossos amigos do ensino médio, tem uns que a gente leva para a vida toda, mas aqueles que estão aí, que seguram as pontas, são os nossos amigos. Então, é um momento muito intenso de vida. Então, a gente quer que vocês, assim, nos ajudem a que eles vivam isso intensamente. O nosso curso, ele é dividido em 2 momentos, né? Que se chama núcleo básico e núcleo avançado. O núcleo básico, ele corresponde
para os alunos integral aos 2 primeiros anos e para os alunos noturno aos 3 primeiros anos. Então, nesse núcleo básico, eles vão ter aulas, as mesmas disciplinas, com os mesmos professores, eles vão ter a formação básica em biologia, nas mais diversas áreas, na genética, na botânica, na fisiologia, enfim, todas as áreas. Depois da metade do curso, eles vão ter que escolher, que é o núcleo avançado. Esse núcleo avançado é uma personalização do currículo. Potencialmente, a gente tem 60 alunos entrando no integral, a gente poderia ter 60 biólogos diferentes sendo formados, porque eles vão customizar o currículo de acordo com a escolha deles. Então, por exemplo, eles vão dizer, olha, eu quero ser um biólogo que vou trabalhar com conservação, eu quero ser mais generalista, eu quero entender de bicho, de planta, de ecologia, porque para trabalhar com conservação eu preciso desse conhecimento, dessas habilidades. Então, nesse meio de curso, ele vai começar a escolher disciplinas, por exemplo, da ecologia, da botânica, da zoologia. Ou não, eu quero ser um cara super cobra em biologia molecular, por exemplo, que é a área da meraria. Eu quero que no final do curso eu tenha para apresentar para o meu contratador, ou para formar a minha empresa, ou seja lá o que for, isso, ó, eu sou um mega especialista em biologia molecular. Então, ele vai fazer as disciplinas lá do departamento de genética, todas de biologia molecular, tudo que aparecer, e isso é uma escolha dele. Então, isso vai aparecer lá na metade do curso. Esse é um momento que é legal, às vezes, conversar, né, assim, e aí, filho, como é que... Porque, várias vezes, os alunos, assim, usam qualquer outro critério que não o da própria formação. Às vezes, o pessoal escolhe, eu vou fazer uma matéria que é mais coxa, vou fazer uma matéria que dá mais crédito, uma matéria mais sossegada, só que esquece que, na verdade, é isso que vai compor o currículo depois. Então, é legal, a gente sempre fala isso para eles, mas se isso for um momento de tensão, de um pouco de fragilidade emocional, é legal vocês estarem aí para darem uma força, né? Mas a escolha é deles, né? Isso acho que é uma coisa bem importante de a gente pontuar. E, por fim, antes de passar a palavra para vocês, eu queria dizer que, assim, a universidade é aquilo que o Marcos falou, a gente vive um momento de inclusão social, de vários programas ligados em vários níveis, não só da inclusão para o vestibular, mas em vários níveis. Então, queria que vocês fizessem uso desses serviços, e se não precisarem, ótimos, porque tem o privilégio de não precisar, mas divulguem isso, né? Então, a universidade tem, para os ingressantes, vários tipos de auxílio, auxílio livros, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, para as pessoas que são socialmente e economicamente mais vulneráveis, né? Então, isso os alunos já estão informados, eles vão buscar como ter acesso a esses programas, né? Isso é a partir de uma análise da realidade socioeconômica da família. Tem, por exemplo, programas ligados a isso da inclusão digital, né, com relação às pessoas que não têm possibilidade de acesso à internet, então a distribuição gratuita de kits de internet, etc., para que a gente tenha... Agora, o principal, né, e o que o Marcos falou também, mas eu quero reforçar, é que para nós não existe diferença nenhuma, né? Aliás, a gente nem sabe quem vem de programa social, quem vem a gente, assim, e, pessoal, a minha experiência como professor, chega no final do semestre, eles são exatamente iguais, né, assim, tira a nota boa, tira a nota ruim, não existe diferenciação. Então, essa questão, eu sei que é uma questão que preocupa muitos pais e preocupa muitos alunos. Tem aluna, que entra na universidade, assim, um pouco de medo, fala assim, nossa, mas eu venho de uma realidade, porque eles vão conviver com diversidade, na minha sala, tem pessoas que nunca saíram da cidade onde elas moram, e tem pessoas que já conheceram pelo menos 16 países do mundo, entendeu? E o que a gente tem que fazer é mostrar que, na verdade, a diversidade ela é sempre positiva, e que isso compõe a comunidade que eles vão fazer, e que cada um tem que aprender com os outros. Eu lembro, por exemplo, nessa viagem de campo, vou contar outro causinho, que tinha uma menina que ela chegou para mim feliz da vida, ela falou, professor, eu vim da roça, eu nunca imaginei que ter vivido na roça fosse me ajudar tanto, porque eu ando aqui no meio do mato, eu sei de um monte de coisa que os meus amigos não sabem, e eu estou ensinando para eles.
Então, os conhecimentos, as habilidades são totalmente diferentes. Eles têm, para as pessoas que têm uma situação econômica mais favorável, eu vejo que geralmente são alunos que foram mais protegidos, têm uma experiência de mundo mais restrita com relação às várias situações que se vivem, né? E essas pessoas que já viveram várias situações, que tiveram que trabalhar muito jovem, elas ensinam muito para essas pessoas. É uma troca linda, pessoal. Assim, eu queria muito que vocês tivessem o privilégio de vivenciar isso dentro de uma sala de aula, porque é lindo, é maravilhoso. Meu colega aí, que é professor, ele certamente deve vivenciar isso também. Então, eu queria dizer isso, que também essa função de vocês como pais, ó, filho, você chegou lá, você consegue, né? Assim, é seu, vai que é tua, né? Sem complexo de inferioridade, sem achar que não pode, né? Vai. E se sentir dificuldade, expressa, fala, chega para o professor que você tem mais abertura, que você acha que vai ser mais acolhedor, fala, olha, eu não estou tendo dificuldade, eu gostaria que você me ajudasse, né? Então, vai ter alguém que vai saber ajudar e vai saber encaminhar essa pessoa. Um problema, por exemplo, que vem muito frequentemente associado aos ingressantes, inglês. Inglês, para nós, na biologia, na ciência, de uma forma geral, é quase que o nosso segundo idioma, né, pessoal? A gente, assim, tem que aprender, tem que saber, tem que falar. Mas a gente sabe que nem todo mundo teve acesso a isso. Tem gente que chega sem saber, né? Então, assim, não dá para a gente chegar e falar assim, ah, não, mas agora vocês fizeram uma prova de inglês no vestibular, vocês vão ter que saber. Não, não é assim, né, pessoal? Então, a gente tenta resolver essa situação. Uma iniciativa linda dos colegas, dos filhos de vocês, dos alunos dos anos anteriores, foi uma demanda para a nossa comissão de graduação, que foi, Paulo, Merari, comissão de graduação, por que a gente não bola um curso de inglês para as pessoas que têm... Então, olha que demais, eu fui lá na FEFELESH, no departamento de línguas, conversei com uma professora que se dispôs a colaborar, e os alunos ingressantes desse ano, eles vão ter um curso de inglês, dado por um pós-graduando de inglês, para que eles possam, para aqueles alunos que têm alguma dificuldade, para que eles possam aprender a aprender inglês, né? Então, acho que isso é uma questão que, sim, vamos usar o que a universidade tem, pessoal. Então, se vocês conseguem detectar inseguranças, fragilidades, o ensino remoto, ele é muito fragilizante. Então, isso é uma realidade que eu queria trazer para vocês. Muitos de vocês devem ter vivido isso com os filhos de vocês, né? Assim, imagina, eu penso muito, assim, essas pessoas que entraram agora, a gente está muito ligado, eles não tiveram formatura de ensino médio. Eles sonharam com o momento que eles não vivenciaram. Muitos não se despediram da sua turma presencialmente. Eu tenho uma filha aqui em casa que viveu isso, ela está terminando o ensino médio e nessa situação. Então, é uma situação muito fragilizante, né? E assim vocês vão ver altos e baixos. Então, a gente tem que estar atento e ajudar. Os alunos já sabem, na verdade, eles vão ter uma palestra sexta-feira sobre isso, sobre saúde mental na graduação. Eles vão conhecer os caminhos, se eles precisarem de alguma ajuda psicológica na USP, mas se vocês puderem, de alguma forma, também falar, olha, estamos aqui, se precisar, vocês podem entrar em contato, a gente vai ter o maior prazer e a maior disponibilidade de ajudar, né? Uma outra coisa que os alunos trazem muito para terminar minha fala, que é, assim, como que vocês podem, de alguma forma, colaborar, né, assim, nessa... muitos falam sobre o seu ambiente de estudo, né? Acho que essa é uma questão que é importante. A gente vive realidades muito diferentes. Desde o aluno que tem o seu escritorinho, a sua bibliotequinha, onde ele pode abrir o seu computador e assistir a sua aula sozinho, até os outros alunos que têm que assistir a sua aula na mesa de casa, com a mãe assistindo, o pai assistindo televisão, então tem uma interferência, ou na cozinha, então, assim, porque é um espaço compartilhado, ou porque tem que compartilhar o seu equipamento com outro irmão que também tem aula, ou com o pai e a mãe que trabalham. A gente teve casos de empréstimo de computador que o aluno falou, eu posso emprestar para o meu pai porque ele perdeu o emprego e ele precisa, né, assim. Então, são realidades muito, muito diferentes.
Então, é legal a gente pensar, bom, qual que é a minha realidade? Como eu posso ajudar nisso? E não se culpar por isso, mas falar, olha, dentro das minhas condições, o melhor possível é isso, e se eu sinto que eu posso ajudar mais nisso, ou se eu não posso ajudar mais nisso, procura a universidade, a gente tenta ajudar junto. É uma equipe, a gente é um time, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, e falar disso, que eles vão vivenciar a experiência mais linda da vida deles, que é vivenciar essa diversidade de vida, diversidade de amigos, diversidade de pessoas. Até agora, a gente, como pai e mãe, a gente procura colocar num colégio que mais ou menos tem os nossos valores, as nossas crenças, né? Muitos, até, ou no bairro que a gente mora, onde as pessoas têm mais ou menos uma classe socioeconômica igual, então eles sempre viveram muito parecido com a família. Agora, pessoal, eles vão encontrar gente muito louca, muito diferente, gente que pensa muito, e aí é um aprendizado muito intenso, porque é um equilíbrio entre você saber ser tolerante e, ao mesmo tempo, você saber colocar o seu ponto de vista. E isso é viver em sociedade, né? Esse é o aprendizado da vida social. Então, aqui, nesse instituto, nós, como comissão de graduação, a gente valoriza, e nós, como biólogos que trabalhamos com a diversidade, a gente valoriza a diversidade em todas as suas manifestações. Não tenham dúvida de que eles vão se sentir acolhidos, recebidos e muito bem cuidados, né? Então, quero deixar um tempinho aberto aí para vocês, para perguntas. Eu, assim, gostaria de estipular só um teto para a gente, para até vocês se programarem também. Hoje é aniversário de 18 anos da minha filha, eu quero ficar um pouquinho com ela também, se vocês me derem esse privilégio, né? Então, a gente podia ter uma meia hora, 40 minutos de papo. Se tiver muitas dúvidas, a gente, sei lá, estende mais uns 5 ou 10, mas aí qualquer outra dúvida, situação, a gente pode responder por e-mail, a gente vai estar sempre à disposição, ok? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês, se sintam também acolhidos e bem-vindos, vocês vão ouvir falar muito da biologia, vai ter uma hora que eles vão chegar em casa falando uns nomes meio estranhos, nomes assim, nossa, aprendi isso, porque vocês vão ser as pessoas com quem eles vão primeiro compartilhar o conhecimento que eles receberam. Eles vão aprender o nome de uma espécie, falam assim, sabia que essa plantinha chama tal, sabia que... A gente, assim, eles começam virando contadores de história. E eles vão ser profissionais que vão contar a história mais bonita que existe do planeta, que é a história da vida, como ela surgiu, se desenvolveu e se manifesta nesse planeta. Então, não tenham dúvida de que vocês vão conseguir partilhar desses momentos muito incríveis com eles ao longo desses anos de formação, tá bom? Então, é isso, pessoal, tá aberta aí a palavra. Matheus, eu vou pedir para você controlar as mãozinhas levantadas, e aí você fala para a gente, e eu e a Merari vamos fazendo um bate-bola aqui. Ok, vamos lá. No chat tinha uma pergunta aqui, mas a Merari já respondeu. E de mão levantadas temos Léo Osteimayer e Isabela Ferrazeri dos Santos. Não sei quem que levantou primeiro, gente. Não me aparece a ordem. Aparece na ordem. Aparece na ordem? Então foi a Isabela Ferrarese primeiro. Não, é Léo. Não, primeiro Léo. Primeiro Léo, tá bom. Você vai ver qual que é a hora de levantar as mãos. Gente, boa noite. Eu sou, na verdade, o pai do Léo, né? E a Lisa, mãe do Léo. Eu sou o Jopa, João Paulo, é colega de um companheiro aí embaixo, o Zisman, está aí embaixo. Gente, boa noite para todo mundo. Obrigado pela acolhida, né? Vamos fazer uma galera, né? Uma turma aqui também. E assim, eu queria perguntar como é que está ultimamente, né? Assim, ultimamente não só em relação à pandemia, mas também talvez, não sei, em termos de verbas, né, como é que está ultimamente as verbas, não só do Instituto, mas da universidade, né, como um todo. E essa relação com os intercâmbios entre as biologias dentro do país, vamos pensar assim, e também, talvez, com outras universidades no exterior também. Então, seria essa troca, não só a conversa, mas
as idas e vindas, ou, sei lá, coisas afins entre as universidades. Obrigado, gente. Boa noite para todos. Tá, então, assim, com relação à primeira questão, que é a parte financeira, né? Então, bom, a nossa verba, a nossa dotação da universidade, ela vem de uma parcela do ICMS. Então, a gente depende dessas flutuações da economia e da arrecadação, num primeiro momento, para saber quanto que a gente vai receber. E, num segundo momento, como isso é distribuído, né? Então, como a situação econômica do país não está legal, em geral, também não está legal dentro da universidade. Então, a gente tem várias limitações, assim, em termos de dotação orçamentária. Mas, assim, se eu posso te tranquilizar de alguma forma, né, assim, na perspectiva do ensino, isso é uma coisa que eu acho muito legal na USP, né, assim, a prioridade é a graduação. Então, se não tiver grana, pode faltar grana em tudo. O último lugar que vai faltar grana vai ser na graduação, né? Porque sempre é a prioridade. Então, para o ensino, a gente tem, as nossas restrições têm ocorrido mais nas nossas áreas de pesquisa, na pesquisa como um todo, mas para o ensino, a gente tem uma certa garantia, né? E a segunda questão, queria dizer, foi ótima a sua pergunta, porque a USP, não só a USP, né? A gente está vivendo um momento em que internacionalização é a palavra de ordem, então os filhos de vocês vão receber aí um monte de editais para mobilidade, as mais diversas, né, aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, é legal que eles fiquem, isso vai para todos os alunos, uma mala direta, via internet, pelo e-mail. Então, é muito importante que eles estejam atentos a esses editais, porque a gente estimula muito que as pessoas façam o intercâmbio, né, ou aqui no Brasil, ou fora do Brasil, e porque isso só tem a ganhar. Então, acho que para mim, essa é uma das grandes vantagens da USP. Eu vejo, assim, que a gente tem outras universidades que formam em biologia tão bem quanto a gente, eu não tenho a menor dúvida, mas eu também não tenho dúvida de que, quando a notícia chega, ela chega primeiro aqui, né? Sim, oportunidades de estágio, oportunidades de intercâmbios, isso é USP e Unicamp, pessoal, assim, Unesp também, mas os Unesp e os Camp estão super pulverizados, então, ou é USP ou Unicamp, as coisas quando chegam primeiro aqui, então, e aqui e lá, né? Então, eu estimularia vocês a dizerem para os filhos de vocês estarem atentos aos vários editais que surgem. De novo, assim, vão ter alguns que eles são cursos, precisam de um investimento da família, né? Assim, tem uns que são totalmente gratuitos, e eu queria que isso também não fosse um impeditivo, né? Eu assim, só esse semestre eu contribuí, acho que uns 4 ou 5 crowdfundings, né? Essas vaquinhas coletivas da internet, de alunos que precisavam de 40 mil, 70 mil para fazer um intercâmbio de um ano fora, e eu tenho acompanhado, todos conseguiram, né? Então, eu queria que, assim, usem e abusem das possibilidades que surgem, ok? Acho que a próxima é a Isabela. Isso. Eu não sei se você quer responder, tem mais uma pergunta sobre intercâmbio no chat. Você acha melhor responder agora ou responder depois? Isabela, posso responder essa que está no mesmo assunto antes? Ou se a sua for disso também, você pergunta e daí eu já respondo de uma vez. Ou a Merari. Qual que é a pergunta? Eu estou sem o chat aberto aqui. A pergunta são duas, mas elas são praticamente parecidas, elas são bem parecidas. Perguntando como se dá o intercâmbio no exterior? Quanto tempo o estudante fica fora? Tipo, se tem um padrão? Então, tem várias... Depende muito de cada tipo de intercâmbio, né? Então, tem intercâmbios que são de curto prazo, 3 meses, tem intercâmbios que são de 6 meses, podem ter intercâmbios que são de 1 ano, e existe uma modalidade que a gente não pratica ainda no IB, mas ela é totalmente possível, que é a dupla titulação, né? Que é quando o aluno, ele ingressa isso é possível quando o instituto tem um convênio com algum instituto de uma universidade fora. Então, o aluno, ele cursa uma parte do curso aqui, uma parte do curso lá, e ele ganha um duplo diploma pelas duas instituições, né? Mas isso é plenamente possível, a gente pode batalhar para que isso tenha no IB. Na USP, várias unidades trabalham com dupla titulação, isso é
totalmente factível. Mas o tempo varia muito dependendo do edital, dependendo da área, né? É bem diferente. Isabela? Oi, boa noite a todos. Quem não é uma pergunta, é um agradecimento. Parabéns para todos os alunos, parabéns aos pais. Muito obrigado, Paulo Merari. Matheus, obrigado também por estar aí junto nessa força. Espero que vocês aproveitem imensamente e que vocês não escolham a melhor profissão do mundo, mas sim a melhor profissão para o mundo. E que vocês sigam esse trabalho, um trabalho lindo, é a profissão da vida, e que seja realmente, né, tratado com o coração. Que vocês sejam muito felizes. Deixo aqui, Paulo, o que vocês precisarem, estou junto para ajudar, não importa o que seja, estamos aqui. Eu posso falar isso pelo Sérgio, pela Isa, nós somos assim. Essa reunião de pais para mim foi assim, uau, olha, Isa, isso não acabou, estamos juntos, né? Então, muito obrigado. É gratidão mesmo, não é nenhuma, eu não tenho nenhuma questão, porque é aquilo que você falou, uma hora dá um pouco mais de linha, outra hora puxa um pouco mais a linha, mas a gente sabe, e agora chegou a hora de testar o modelo, né? E nós temos que acreditar nos valores que a gente plantou dentro do coração dessa turma extraordinária. Vocês são demais, jovens, é um negócio assim fantástico. Vocês são lindos. Outro dia ela estava aqui com uma reunião. Ai, que coisa mais linda, eu amei ouvi-los conversar, estava bonito demais. Então, pessoal, força, que vocês consigam trilhar um caminho de luz, para realmente conseguir chegar num mundo bem melhor que esse, logo, logo. E, Paulo, parabéns pelos 18 anos da sua filha, obrigado. Deus abençoe, e tamo junto, obrigada. Quero só aproveitar o microfone aberto aqui para parabenizar a todos também, desejar muito êxito nesse ano e também nos próximos anos que virão, e agradecer ao Paulo, Merari, Matheus aí pela coordenação da reunião. Realmente essa acolhida está muito boa, maravilhosa, e felicitar também o Paulo pelos 18 anos da filha, que Deus abençoe vocês todos aí, tá? Obrigado, pessoal, muito êxito, viu? Parabéns. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras de carinho. A gente sempre fala para os alunos que humanos nascemos, né? Assim, a gente sente as mesmas coisas que eles. A gente, ao longo desse ensino remoto, teve altos e baixos. A gente se sentiu fragilizado em vários momentos. A gente se sentiu, será que a gente está fazendo o caminho certo? Então, assim, essa troca, ela foi muito importante para a gente também, né? Então, muito obrigado aí pelo retorno que vocês dão. Vocês tocaram num ponto que eu queria ter falado antes e acabei me esquecendo, pessoal. Não sei se isso é preocupação para vocês, talvez seja, para uns mais, para outros menos, né? Assim, e aí, será que meu filho vai ter futuro como biólogo? Né? Acho que essa é uma pergunta que sempre os pais se fazem. Sim, né? A resposta é sim. Aliás, eu seria muito hipócrita se dissesse que não, mas eu quero dizer assim que na minha geração, eu vi que eu tenho outros colegas biólogos aí que já se manifestaram, né, pelo chat. As pessoas que se formaram, esse ano eu completo 30 anos que eu entrei na USP, na Bio, né, na biologia. Eu era calouro há 30 anos. E então a gente sempre, assim, vislumbrava muito menos possibilidades de campos de atuação, né? E hoje eu vejo as possibilidades que quando as pessoas falam, nós estamos no século da biologia, eu falo, sim, estamos no século da biologia. Eu vejo, assim, os alunos saindo, eles sendo de youtubers, né, do meio ambiente, até consultores, fazedores de políticas públicas, peritos ambientais, peritos criminais, enfim, de um tudo, donos de empresas de consultoria, trabalhadores da indústria química, farmacêutica, enfim, é uma diversidade enorme, né, de campos de atuação que as pessoas têm. E eu sempre falo para os meus alunos, e acho que, assim, vocês que trabalham, todo mundo, qualquer pessoa que trabalha sabe que quando a pessoa faz o serviço bem feito, né, as pessoas querem você,
Então, acho que essa é uma característica legal do egresso do IB-USP, assim, as pessoas, quando elas são boas, elas já saem, assim, encaminhadas, isso é muito lindo, assim, elas não precisam ficar correndo atrás, vai ter gente querendo, né? Então, assim, fiquem tranquilos quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida de que eles vão ser muito bem. E os biólogos, para daqui 4 anos, a gente nem sabe o que eles vão fazer, provavelmente eles vão fazer umas coisas que ainda nem a gente está sabendo que vai surgir, né? Então, fiquem tranquilos. Então vamos lá, para a filinha das mãos levantadas, agora é a vez do Adelson Júnior. Oi, boa noite. Eu sou o pai da Camila e minha pergunta é um pouco mais básica, né? Um pouco mais de estrutura, e talvez seja uma preocupação de outros pais que têm os filhos que moram fora de São Paulo, capital. A USP ou os alunos que já estudam na USP têm alguma comissão, alguma forma de auxiliar essas pessoas que vêm de fora? Minha filha está no curso noturno, então isso realmente é uma preocupação, né? Que além de é uma vida nova, e São Paulo, a gente sabe toda a dinâmica da cidade. Se existe essa estrutura, esse auxílio para as pessoas que vêm de fora. Obrigado, parabéns pela apresentação. Matheus, você quer falar? Eu queria falar um detalhe. Sim, por favor. Eu estou aqui como representante da comissão organizadora da Semana de Recepção dos Calouros de 2021. Foi um grupo de umas 30 e poucas pessoas, de veteranos do ano passado. Eu entrei na faculdade de Biologia ano passado. A gente se organizou e preparou essa semana inteira temática para eles serem recebidos e tornar esse primeiro semestre deles os mais simples possível. A gente criou um grupo de pessoas nessa comissão que falaram que estariam de acordo em auxiliar as pessoas que tivessem dificuldade de arranjar casa, procurar república, experiência de morar sozinho, assim, a gente ensina a fazer o arroz, se precisar. Então, se você puder me passar o nome dela, eu posso passar para essas pessoas, elas vão procurar ela e vão dar um auxílio. Se for auxílio por conta da universidade, são os que o Paulo falou, que é auxílio moradia, são financeiros. Mas se for auxílio de ajuda, procurar alguma coisa, a gente, veterano, está aqui disposto a ajudar. E encaminhar, só para a universidade tem moradia, né, também, se de repente ela não conseguir morar numa república, encaminhar para assistência social e aí fazer todos os trâmites para entrar chama CRUSP, né, a República da USP. Sim, essa é uma preocupação, Adelson, que a gente tem também. No primeiro ano, como eu falei, eu dou aula para o primeiro semestre, esse faz parte do nosso discurso. A gente entende a dificuldade que é, assim, o medo, na verdade, né, um receio. São Paulo é uma cidade muito desafiadora. É linda, eles vão ter acesso a ao universo da cultura, da arte, de um monte de coisas, de forma, inclusive, gratuita, né, viver essa cidade, descobrir antes de viver, é um desafio e, ao mesmo tempo, uma aventura. Então, eu sempre peço para os alunos do primeiro ano, quem é de São Paulo tem obrigação de receber essas pessoas, porque tem assim, quando a gente vai para uma empreitada dessa, quando as pessoas saem, sua filha, as pessoas que vêm de outras cidades, outros estados, elas, assim, têm um monte de expectativa, um monte de sonhos, um monte de coisas na cabeça, mas tem uma certeza: agora eu estou sozinha, né? Agora eu estou sozinha. Essa é a única certeza que as pessoas têm. Então, tem uma amiga minha que ela fala assim, que todos os que chegam, ela usa uma imagem mais dramática, todas as pessoas, porque ela veio de fora, ela fala assim, a única coisa que eu sabia é que tinha lá uma senhorinha vestida de cinza com uma mala na mão escrito, solidão. Então, acho que diminuir esse sentimento é uma obrigação de todos nós, e os alunos, isso é uma coisa que eu acho muito bonita lá no IB, assim, de fato, eles formam uma comunidade de alunos, né? Os veteranos, eles não estão lá, sei lá, para fazer bullying, para hierarquicamente se colocar junto aos calouros, eles se colocam mesmo como
irmãos mais velhos, né, que estão lá para ajudar, e eu acho isso muito bonito na Bio. Então, fique tranquilo, que isso a gente vai cuidar, né? Eles cuidam também. Né? Obrigado. Andréia é a próxima? Oi, boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui sou eu, Andréia, o Zisman, somos pais da Cora. Somos também professores universitários e ex-alunos da USP. Nós temos, com a pandemia, na universidade onde trabalhamos, a Unifesp, algumas mudanças curriculares específicas para esse período. Uma delas é a permissão de trancamento de disciplinas logo no primeiro semestre, por conta da pandemia. Nunca foi permitido. Eu pergunto isso no caso das disciplinas mais práticas que dependam e que haja muita perda ao fato de não ser presencial. Eu queria saber se, neste caso, a USP está permitindo, para quem não tem pressa em se formar, que faça presencialmente com mais capricho, com mais possibilidades, enfim, essas disciplinas e quais seriam, se há uma orientação nesse sentido, para que elas possam ser feitas presencialmente. Era isso, muito obrigada. Bom, André Zisman, que é nosso colega, inclusive, né? Acho que foi meu veterano. Sim, a Pró-Reitoria de Graduação fez um calendário especial, né? Na verdade, por conta da pandemia, com relação muito mais flexível com relação a trancamentos, a cancelamentos de disciplinas. Então, eu não estou com os prazos aqui na minha cabeça, mas é só ela entrar e ver os prazos de cancelamento. Tem um prazo limite para que isso seja feito, né? Acho que até maio, 15 de maio. Acho que é maio, né? Meados de maio. Agora, assim, tem uma situação, tem uma questão que essa dos... E aí é uma escolha, como eu falei no início, do aluno, né? Cada um tem que saber o que é melhor para si. A gente está garantindo que todas as disciplinas que tenham atividade prática, elas sejam repostas, né? Então, esse é o nosso compromisso com os alunos, né? Então, a gente não... Então, mesmo aqueles que optarem por permanecer e assistirem o curso remoto, no momento em que a gente voltar às atividades presenciais, essas aulas práticas... Então, por exemplo, essa disciplina minha, que é uma viagem de campo, a nossa parte prática é esse campo, e não tem como substituir campo, não tem como fazer campo virtual, né? Então, a gente já tem um esquema de que a gente vai montar uma disciplina de 5 dias só, uma disciplina que vai durar 5 dias, onde a gente vai cadastrar os alunos que perderam a viagem pela pandemia, então ela vai ser... E assim como a minha disciplina, todas as outras disciplinas estão pensando como recuperar essas perdas com relação às aulas práticas, tá bom? Mas sim, existe um calendário flexível. Última mão levantada que temos aqui por enquanto é do Silvio Júnior. Oi, é a Eliane que vai perguntar. Na verdade, primeiro, parabéns, estou adorando também esse evento, muito legal. Sou mãe da Beatriz. E aí, eu queria saber, conhecer um pouquinho mais, porque tem uma unidade da USP lá em São Sebastião, né, que é o CEBIMAR. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa unidade e se os alunos têm oportunidade de ir lá, faz algum estudo, tem alguma atividade no local. Obrigada. Sim, o CEBIMAR é o Centro de Biologia Marinha, né, pessoal, que ele é vinculado ao Instituto de Biociências. Então, os alunos, eles têm oportunidade de fazer disciplinas lá, são disciplinas optativas, então é para aqueles que, de alguma forma, se interessem pela parte de biologia marinha. Então, eles têm, vinculado principalmente ao departamento de zoologia, algumas disciplinas que são ministradas lá, ou que tem uma viagem para lá como uma parte da disciplina, né? Então, essa parte de campo, no Biociências e no Geociências, né, são, acho que, os dois institutos e o departamento de História, lá na FEFELESH, são, acho que, as áreas que mais têm atividades de campo, e sim, então, no CEBIMAR, se ela se interessar por biologia marinha, ela tem essa possibilidade, tá bom? Obrigada. Berari, fale quando quiser, assim, pode me interromper, porque senão, viu?
surgiu mais 2 mãos levantadas. Aqui na ordem é do Luiz Gustavo. Boa noite, somos os pais do Luiz Gustavo. Parabéns aí pelo evento, pelos professores que estão participando, esse jovem veterano aí que está coordenando tudo, parabéns. Tenho 2 perguntas básicas. Uma é a segurança do campus da USP, que antes sempre ouvia falar por jornal e não me dizia a respeito diretamente, tá? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta infelizmente tem toda essa motivação de entra no vestibular, uhul, e num certo momento os jovens desanimam e desistem. Isso acontece em todos os cursos. Então, minha pergunta é, como está o índice de evasão de biologia da USP e a pandemia... Acho que ele ficou mudo, pelo menos para mim. Para mim também. Estamos para desanimar os alunos e eles se evadirem. O que vocês estão fazendo para controlar isso? Pode falar, Paulo, pode falar. Acho que o Matheus também pode me complementar, mas sim, acho que é legal os pontos que você toca, né? A questão da segurança é uma questão que nos afeta a todos, na verdade, né? Professores e alunos, principalmente a gente que dá aula, por exemplo, no noturno, né? Porque durante o dia é uma questão que tem mais movimento até, né? Da vida universitária, né? E à noite temos os professores, alunos e os pesquisadores que trabalham à noite, que são vários também, mas sempre tem... Então, a gente sempre tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Essa é uma questão que é estrutural, na verdade. A gente tem a polícia universitária, tem, enfim, todo o aparato de segurança ligado a isso, câmeras de segurança, catraca com carteirinha para entrar, etc, etc. Então, é uma forma de prevenir, mas nem sempre isso consegue. Felizmente, no IB, a gente, assim, praticamente não tem episódios de assaltos ou de violência lá no nosso miolinho, né? Mas o nosso prédio, por exemplo, ele fica lá na Rua do Matão, que tem esse nome por causa da reserva florestal, né? Então, a gente sempre, os próprios alunos, eles se orientam para que as pessoas não andem sozinhas, que é assim, a recomendação que a gente vai dar para qualquer pessoa andando pela cidade, na verdade, né? Eu diria que, em termos de segurança, as nossas condições são melhores do que o resto da cidade, de uma forma geral. Mas isso, as pessoas têm que estar sempre atentas, né? Isso não tem muito jeito, né, gente? Esse é um risco que, infelizmente, todos nós corremos. Merarice, você queria falar? Eu só ia reforçar, existe um aplicativo de segurança da USP, todos podem baixar esse aplicativo no celular, e a qualquer momento que se sentirem inseguros, existe uma tecla de pânico, e automaticamente a segurança da USP já é avisada sobre algum evento, e pelo GPS do celular identifica o ponto. Então, não sei se a pessoa da Comissão de Recepção de Calouros já avisou sobre os aplicativos, enfim, mas tem esse que é muito importante, eu acho interessante ter no celular. Sim, chama e-campus, né? Ainda não foi passado para eles, mas está num compilado escrito que a gente vai passar sobre a vida presencial no campus, porque agora a gente não está focando muito, ninguém está indo lá para o IB, então a gente deixou para falar dessas coisas mais sérias depois com eles, com mais calma, deixar essa euforia passar. Bom, com relação à sua segunda pergunta, assim, eu tenho a satisfação enorme de comunicar para vocês que, pelo menos até o ano passado, eu pedi aliás, até 2019, eu pedi os dados de 2020, mas a gente não tem ainda. Nós somos o instituto com menor índice de invasão da universidade, né? Então, sim, a evasão é muito pequena na bio. Ela existe, claro, e é natural que exista, né, pessoal? Eu sempre falo para os alunos que tomara que no primeiro ano, por exemplo, aqui a nossa disciplina, vários se descubram, assim, muito biólogos, e vários descubram que, assim, não é essa a minha praia, porque é importante que eles saibam que dá para voltar. Quem passou uma vez, passa duas, passa três. O importante, assim, a nossa profissão é uma forma da gente ser feliz, né? Então, não vou escolher uma coisa que me faça ser infeliz a vida inteira. Então, se tiver que voltar atrás, se tiver que recomeçar, sempre é tempo, né? Então, a evasão também passa por isso, né? Ela não só é negativa. Agora, tem um sistema de apoio também para os alunos, então,
eles vão receber aí na sexta-feira essa palestra sobre, por exemplo, essa questão da fragilidade emocional, de apoio psicológico. A gente tem uma comissão de acolhimento, então, assim, é um grupo de professores que envolve estudantes também. Então, o aluno que ele quer fazer parte dessa comissão, ele quer integrar as ações dessa comissão, ele se cadastra, e é uma comissão que cuida do acolhimento, da acolhida para essas pessoas que se sentem sozinhas, ou precisando de ajuda, ou no campo mais pessoal. E a gente tem outra comissão, que é uma comissão de mentoria, que aí são pessoas que tenham dúvidas no campo profissional, quer saber como se encaminhar, tem dúvidas, então elas vão ser acompanhadas por um professor, que é um mentor, que vai acompanhá-los ao longo da graduação. Então, a gente tem algumas ações também institucionais ligadas a isso. Mas, assim, minha dica é, se os filhos de vocês manifestarem, sei lá, algum sintoma, alguma situação em que eles se sintam desacolhidos ou fragilizados, é importante que vocês digam para que eles nos procurem, assim, nem sempre eles querem procurar o serviço, eles não querem se expor, mas sempre vai ter um professor que vai ser mais próximo, um veterano que vai ser mais aberto. Então é legal que eles, se eles não quiserem usar os serviços, vamos chamar oficiais, eles podem usar também todos esses caminhos que as pessoas sabem como encaminhar. Matheus, você queria complementar? Não, eu ia avisar ele que ele tinha travado, só isso mesmo, mas deu para entender a pergunta. Tá, a próxima mão levantada é da Ana Lúcia. Olá, boa noite para todos. Eu queria dizer que é um grande prazer poder estar conversando aí com os professores do curso de Biologia, os outros pais e mães. Eu sou a mãe da Camila Bogiani, eu percebi que são duas Camilas, né, curso noturno da Biologia, e dar as boas-vindas para todo mundo, dizer que é uma satisfação muito grande que a minha filha, né, conseguiu passar no vestibular, e a gente torceu bastante, e é uma satisfação muito grande que ela possa vivenciar essa vida universitária, né. Eu fiz Geologia, né, que nem o Paulo há pouco tempo falou, né, e pude vivenciar a Universidade de São Paulo, e prazer que ela também possa, né, e dizer para todos os outros pais e todos os outros alunos aí, que é um período muito legal da vida da gente, talvez o melhor da minha vida, né, e que seja, assim, essa oportunidade para todo mundo, né. Eu queria fazer uma pergunta: como é que é o curso, como é que é a licenciatura para o curso de Biologia, né? É feito depois, é opcional, tem que ficar mais 6 meses? Queria que vocês explicassem como é que é essa questão da licenciatura, né? Para quem quiser depois seguir a carreira de professor. Obrigada, boa noite. Ótima pergunta, Ana. Assim, todas são boas, mas é que tem algumas que me fazem lembrar de coisas que eu esqueci de falar. Então, pessoal, o nosso curso, ele tem... ele é uma dupla graduação, na verdade, né? Porque ela é uma entrada única. Então, os alunos, eles entram no curso de Ciências Biológicas, e aí, depois de terminado esse núcleo básico, eles vão optar também por uma dessas duas carreiras, ou o bacharelado, ou a licenciatura, né? O bacharelado é destinado principalmente àqueles que estão ligados mais às questões de pesquisa numa área específica da biologia, botânica, fisiologia, ecologia, genética, e a licenciatura é voltado para aqueles que querem fazer pesquisas em educação, em ensino, no nosso caso, ensino de biologia, ou querem se formar professores, né? Ele pode fazer os dois cursos? Sim, a pessoa pode, não tem como fazer concomitantemente. Então, ela, no final do ensino, no final do núcleo básico, o aluno vai optar por um dos dois percursos, um dos dois currículos, e depois, terminado esse, ele pode complementar com outro. Ele não precisa fazer prova mais nenhuma, mas ele tem que fazer as disciplinas do outro, que, em geral, consistem de 1 ano a mais, geralmente, de formação, né? Não mais do que isso, no máximo 1 ano e meio, mas na maioria das vezes 1 ano a mais. Sempre tem a dúvida que cada um, o que eu faço primeiro, bacharelado, licenciatura. Então, essa também é uma questão de escolha muito pessoal, né? Então, tem um aluno que já começou a fazer estágio, já está numa área que ele quer
ser pesquisador, então, falar, não, vou fazer primeiro o bacharelado, depois vou fazer licenciatura, né? Tem alunos que ainda estão em dúvida, não sabem exatamente o que eles vão fazer, ou querem já ser professores, ou querem já trabalhar com pesquisa e ensino, então, vou fazer a licenciatura. O que eu disse para os alunos é que é importante que eles estejam atentos às exigências dos lugares onde eles querem trabalhar. Então, por exemplo, tem um lugar que geralmente um espaço de trabalho que geralmente é bem frequente para o biólogo recém-formado, né, são escolas, né, escolas particulares. Muitos dos nossos alunos, eles já, a partir do terceiro ano, eles já começam como monitores em vários colégios. Alguns dos filhos de vocês que estudaram em vários colégios aqui de São Paulo devem ter tido monitores que eram alunos da Bio. E se eles quiserem trabalhar, por exemplo, numa escola, muitas escolas exigem o diploma de licenciado, né? Então, geralmente, mas isso é bem geralmente, o diploma de licenciado permite quase todas as coisas que o bacharel permite, mais a licenciatura, né? Então, se a pessoa ainda está incerta o que ela quer fazer, talvez o fato de ter um diploma de licenciado vai abrir mais possibilidades para dali 2 anos. Agora, se ele quiser o bacharelado, eu mesmo assim, né, insisto que as pessoas deveriam buscar dupla formação, porque ele vai ter um duplo diploma, vão ser 2 diplomas, na verdade, e cada um capacita para coisas muito diferentes, né? Um professor que saiba os instrumentos da pesquisa, ele tem um diferencial em relação aos outros, né? Um pesquisador que tem as habilidades de saber escutar, de saber ouvir, de saber interpretar, que um professor tem, ele já sai na frente em várias coisas, né? De saber se colocar em público, que é outra habilidade que a gente vai treinar muito com eles. Então, a gente sempre vai muito de cada, mas ele pode sair com os 2 diplomas. Fala, Merari. Eu queria só complementar que ele não precisa, ao final de uma das formações, né, ele não precisa necessariamente começar a próxima. Então, se ele terminou a licenciatura, ele pode, até 5 anos depois, voltar e terminar o bacharelado. Ou vice-versa, ele pode terminar o bacharelado e depois de 5 anos voltar e terminar a licenciatura. A matrícula fica pendente à disposição. A qualquer momento ele entra com o pedido para terminar o outro diploma, se for interesse. Sim, obrigado, Merari. Eles não saem da USP tão cedo, se é isso que... Não, tem uns que a gente até tá pedindo para sair, né? Assim, de tanto tempo que fica. Ok, gente. Temos mais 2 mãos. A próxima pessoa, acho que são os pais da Gabriela Ribeiro. Boa noite. Meu nome é Maciel, essa é minha esposa Cristina. Nós somos realmente pai da Gabriela. Nós temos um monte de dúvidas, na verdade, um monte de perguntas teríamos, mas a Gabriela está tão empolgada, está tão entusiasmada, que parece que ela já está dentro da USP. Ela já pesquisou praticamente muitas informações. Lógico, ao longo do curso vão surgir muitas dúvidas, muitos comentários, e muito feliz de ter esse canal aberto para a gente trocar informações, tá? Eu, então, não iria perguntar, mas eu não poderia terminar uma reunião, ou passar por uma reunião dessa, sem falar, dizer o quanto eu estou satisfeito com essa iniciativa. Eu falo para minha filha assim, ela, não importa a profissão que você escolha, você tem que ser a melhor. E ela está numa das melhores instituições do Brasil, a melhor instituição do Brasil para dar esse suporte para ela. Então, isso serve para todos os filhos dos pais que estão aqui. E queria só terminar esse meu comentário breve com 3 palavras que eu acho muito importantes para esse momento, que é gratidão, superação e merecimento. Obrigado a todos, todos estão de parabéns. Obrigado, muito obrigado. Eu agradeço a acolhida de vocês. Eu sei que todos os pais aí devem estar felizes como nós de ter nossos filhos, assim, ter conseguido, né, com
várias superações, esforço, merecimento e estar migrando para essa nova vida USP, né? Eu falo, a Gabriela realmente, ela está assim, muito, muito focada, como o Marcel disse, ela está muito inteirada, os veteranos estão ajudando demais, Matheus, todos estão assim, ela está bem inteirada, né? Mas a gente vai se falando, porque com certeza no longo do percurso a gente vai ter algumas dúvidas, mas assim, a princípio é só gratidão e agradecimento a todos vocês, tá bom? E aí a gente segue todos juntos. Muito obrigada. De longe juntos. Então, temos a última mão levantada aqui, Isabela Pereira de Souza. Olá, boa noite. Eu sou o Cristiano, o pai da Isabela. Oi, Cristiano. Confesso que estava muito indeciso sobre levantar ou não a mão, porque eu tenho uma certa dificuldade, né, de me expressar, porém, eu fui envolvido aí com um sentimento muito bom, né, e muito positivo. Diante de tantos depoimentos, diante de tanta manifestação de carinho, né, diante de uma alegria que contagia aqui, né, a minha casa, a minha família. A gente é de uma realidade, falo de mim, né, que cresci numa realidade em que foi plantado na minha mente em que o USP não era para mim, que o USP não era possível alcançar, e que o USP era um mundo muito distante para o meio que eu estava. E hoje, emocionado, manifesto a minha alegria, minha gratidão de poder testemunhar que é possível, desde que você se esforce. Tenho muito orgulho da minha filha, pelo empenho, orgulho deste momento de estar tendo a voz e vez. Quero agradecer a todos vocês que, de alguma forma, contribuiu para esse momento, que para minha família é histórico. Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão só por hoje. Muito, muito obrigado. Assim, a gente que agradece, porque assim, mostra a importância que isso tem, assim, para a gente como professor, para essa instituição como uma instituição pública de qualidade. Eu costumo, assim, a gente está vivendo, assim, são vários discursos que a gente tem obrigação de desconstruir, né? Um deles é esse, assim, um discurso que é muito comum, meus filhos estudaram sempre em colégio particular, e eu ouvia muitos os pais dizendo assim, poxa, mas a USP agora vai abrir, sei lá, inclusão social, estão tirando a vaga do meu filho. Mas assim, qual é a cara pálida? Assim, a vaga quem é o meu filho? Né? Na verdade, a instituição é pública e ela é aberta a todos, e ela é aberta para todo mundo, né? E acho que a gente tem recebido muitos alunos que são a primeira geração ou a segunda geração que está tendo acesso ao ensino superior, e isso é muito importante, pessoal. Eu sempre falo, falei ontem para os alunos, vou repetir no primeiro dia de aula, quem mantém eles aqui na universidade é o imposto sobre circulação de serviços e mercadorias, que é 18% aqui em São Paulo. Isso significa que quando esse imposto incide sobre o meu salário, ele tira uma parte de 18%, que o impacto é muito menor do que quando esses 18% incidem sobre o salário, por exemplo, da senhora da limpeza lá do IB. Né? Diante do que ela ganha e do que eu ganho, ela contribui muito mais para a formação dos filhos de vocês do que eu, que também sou cidadão e pago impostos. Só que algumas dessas pessoas, elas não têm direito, né, não se dão o direito de sonhar que os filhos possam estar nesse lugar que os filhos de vocês estão. Então, construir uma sociedade mais justa, construir uma sociedade mais igualitária, ela é uma obrigação, uma responsabilidade social que nós temos como professores e que nós vamos chamar e lembrar os filhos de vocês a todo momento
que o que significa estar numa universidade sustentada pelo dinheiro público. Quem paga esse estudo? Quem contribui mais para essa formação? E que retribuição social você vai dar para essas pessoas depois que você se formar? Então, acho que isso é uma consciência que é muito importante. Eu agradeço muito, muito a sua fala, assim, eu acho que ela é muito pertinente, né, e não tenha dúvida, assim, que é para todos. Eu sempre falo que o principal poder dos pais e dos professores não é o poder de construir, é o poder de destruir. É o poder mais potente que a gente tem. É quando a gente fala, você não é capaz, você não pode, isso não é para você, né? E a gente não se dá conta desse poder terrível que a gente tem, né? Então, eu acho lindo o seu depoimento, porque é isso, assim, sim, isso é para você, é para todo mundo, é para quem quiser sonhar, e vamos atrás, e vamos criar condições para que isso seja possível. Num país tão desigual como o nosso, é a nossa obrigação, né? Então, muito obrigado pela sua fala, porque ela é muito importante, assim, eu acho que, assim, ela preenche, assim, um sentimento de que a gente está, em parte, pelo menos, cumprindo um pouco da nossa função social. Pronto, pessoal, tem mais alguém? Temos mais uma mão levantada, que foi levantada nos 45. Maria Helena Maldoso. Madaloso. Olá, boa noite, eu sou a mãe da Maria, e que nem o nosso colega falou, eu também só passo para agradecer, porque foi um evento na minha família. Eu tenho um sobrinho que passou em medicina, então, assim, na época dele, ele passou em 8 vestibulares de medicina, foi aprovado. Foi o evento da família, porque foi muito especial. E hoje eu tenho isso na minha família, na minha casa. A minha filha, assim, foi... Vocês não têm noção como que foi eu receber essa notícia. E o que eu posso dizer? Ela não queria se inscrever de jeito nenhum. Às 9h, uma colega conseguiu convencer ela a se inscrever na USP. E quando eu perguntei por que ela não queria, ela falou, mãe, eu não vou jogar R$180 fora, porque para passar na USP tem que ser extraterrestre. Então, eu tenho uma filha extraterrestre em casa, porque ela passou na USP. E isso, para nós, não tem preço. Não, é uma coisa, assim, eu me arrepio de falar. Então, é só gratidão e confiar na educação que nós demos para ela. E eu tenho certeza que ela vai honrar isso, assim, muito. E eu sou muito agradecida. Meu marido não está, que ele está viajando, mas eu falo em nome de toda a minha família. Só gratidão. E eu amei a reunião. Muito obrigada e boa noite. Obrigado pelas suas palavras, Maria Helena. Não temos mais mãos levantadas. Gente, acho que é isso, né? Assim, a gente, na verdade, o nosso medinho, assim, a nossa angústia, a nossa ansiedade é porque agora eles estão indo para o teste, né? Assim, do que a gente fez, do que a gente construiu. O nosso medo, a nossa segurança, será que vai dar tudo certo? Será que o que eu fiz está certo? Será que o que eu construí ao longo desses anos... E agora é confiar, né, gente? É confiar. Então, assim, tenham certeza de que eles vão ser muito bem recebidos, tenham certeza de que... eu sempre falo que um professor, eu sempre costumo usar essa analogia, ele é que nem, sei lá, um artista plástico, ele trabalha a partir de uma matéria-prima, né? Um professor, um artista, ele não faz com o barro uma escultura que ele vai fazer com o ferro, ou que ele faz com a madeira, ele tem que respeitar a natureza da sua matéria-prima, o professor tem que fazer isso. E essa matéria-prima é a que vocês entregam para a gente, e que a gente não tem dúvida de que é a melhor, né? Então, assim, é muito fácil trabalhar com uma boa matéria-prima, é muito fácil fazer obra de arte a partir disso. Então, sejam tranquilos, né? Sejam sossegados que vai dar tudo certo, né? Merari, você quer... E, assim, muito obrigado pelo tempo de vocês, de novo, pela atenção, e eu vou deixar a Merari encerrar aí com as palavras dela, e, mais uma vez, assim, muito boa noite para todo mundo, e a gente está junto. Não só agradecer mesmo, o Paulo agradeceu a presença, a participação de vocês, e desmistificar, né, esse pedestal que a USP está. A gente precisa trabalhar muito, dizer a USP é do povo, a USP é de todos, e a USP acolhe todos. Eu me identifiquei muito com a história do pai da Isabela, esse aqui já foi embora, eu também sou a primeira da minha família a se formar,
Então, só para vocês terem a ideia, eu fiz o USP, o Paulo foi meu professor. Ai, Paulo, desculpa. Excelente professor, tá em ótimas mãos. Fiz biologia na USP, a primeira pessoa da minha família também, vinda de escola pública, então eu assumi que esse pertencimento, né, da USP, que todos os filhos de vocês, todos vocês têm que ter com a USP, Universidade Pública, dinheiro público, governo, né, dinheiro do governo, nosso dinheiro. Então, todos nós temos o dever de participar da comunidade USP, participar e entrar em contato e saber o que está acontecendo e estimular que, de fato, as pessoas venham para a USP, né. Agradecer o depoimento de todos vocês e eu fico à disposição também de vocês, dos filhos de vocês, e parabéns novamente, né, para todo mundo, todos vitoriosos. Obrigado, gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer vocês, porque eu fiquei com um pouco de medo de não aparecer ninguém quando eu marquei, mas graças a Deus vocês vieram, deu tudo certo. E agora eu vou parar a gravação aqui e tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa janta para vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, viu, pessoal? Até boa noite a todos. Boa noite.